pessoal, como é que vocês estão? Que coisa boa, mais um episódio do podcast Mundo Empresarial começando agora. Já peço desculpas um pouquinho aí pela minha voz, tô um pouquinho rouca esses dias, infelizmente. Foi por uma boa causa, participei de um treinamento que foi muito interessante e é por isso que eu tô assim. Mas faz parte, né, do processo, a gente já está se recuperando aqui. Então, obrigada pela sua compreensão. De imediato, agradeço também a sua inscrição no nosso canal. Se você não é inscrito, já aproveite e se inscreva. Agradeço aos mais de 130 mil inscritos, né? No canal do Mundo Empresarial aqui, acompanhando todas as nossas reportagens, acompanhando sempre os nossos episódios aqui do podcast, que vai ao ar sempre às segundas, às quartas e sextas-feiras. Sempre às 8h08 da noite, no mesmo horário, a gente sempre tem esse encontro aqui. E também você consegue acompanhar a trajetória de todos esses empreendedores que já passaram pelo programa Mundo Empresarial, que vai ao ar todos os domingos pela Rede TV para todo o Brasil, pela VTV SBT e também pela TV Cultura Paulista. Muito obrigada a confiança de todos vocês que já contaram a sua trajetória aqui pra gente. Inclusive, se você tem interesse de sentar nessa mesa, contar um pouquinho da sua história também, da sua trajetória, vai ser um prazer imenso conhecer de pertinho. É só entrar em contato com o pessoal da nossa produção, tá bom? E óbvio, a gente não tem como começar esse episódio do podcast sem citar o nosso patrocinador, né? Com esse sabor especial. É a Croissant e Companhia, que é uma referência em salgados e doces. Deliciosos e práticos, inclusive. Então, se você busca qualidade e sabor, precisa conhecer todos os produtos da Croissant e Companhia. Gente, são mais de 20 lojas espalhadas em todo o estado de São Paulo. Eles têm uma infinidade de opções em salgados e doces, como eu já falei, desde os clássicos croissants que carregam o nome da empresa, como coxinhas, salgados integrais para quem também tá de olho na saúde, é fitness e não pode abusar. E tem também até mini churros, que são deliciosos, todos congelados para sua praticidade. É só aquecer e saborear, é muito rápido e simples. Procure então pela loja de fábrica mais próxima ou acesse o site que está aparecendo aqui na tela. Saiba como levar essa experiência para o seu evento ou até, quem sabe, se tornar um revendedor. Começar o ano aí de 2025 empreendendo é uma grande oportunidade, né? Croissant e Companhia, muito obrigada por apoiar o mundo empresarial. O salgado genial! Hoje a gente tem o prazer de receber um casal maravilhoso aqui, são lindos, que são sócios e proprietários da Clínica Canal Pereira, um centro de saúde que é referência em Itatiba e região. São eles, o Dr. Éder Rogério Canal Pereira, que é especialista em urologia, e a doutora Isa Pantano Canal Pereira, que é cardiologista. Queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio aqui do podcast. Tô super ansiosa para entender como que tudo isso começou, né? Eu adoro essa área da medicina. Eu acho muito mágico mesmo que vocês fazem. É um trabalho, a gente sempre costuma dizer aqui nos nossos episódios, em todas as entrevistas que a gente faz, que todos os empreendedores, eles têm o propósito de servir o outro, né? Uhum. Todas as empresas, de certa forma, elas estão aqui para servir, né? Para prestar um serviço, para produzir algo, né? Um produto específico que atenda a necessidade de alguns clientes, enfim. Então, no final das contas, está todo mundo trabalhando nesse processo de servir algo a alguém, né? Certo. E vocês vivem isso no dia a dia. Dia a dia, sempre. A profissão de vocês é servir, né? É cuidar do outro. E tem que ter um olhar, assim, muito humano para isso. Então, eu acredito muito que seja dom. Não são todas as pessoas que têm esse dom dessa humanidade de olhar para o outro e ter aquela empatia, sabe? Então, parabéns de imediato. Já abro aqui o podcast parabenizando pela escolha da profissão de vocês, que realmente tem que ter muita dedicação, porque vocês não podem parar de estudar um minuto, né? Nunca. Eu imagino. Mas vamos lá, vamos começar do começo. Quero entender um pouquinho mais como vocês se conheceram, como que vocês escolheram essa profissão. Vamos começar por quem? Vamos lá, tanto faz. Bom, nós dois somos de Itatiba, né? Nascidos lá. Uma cidade muito boa, inclusive. Nos conhecemos de sempre. Cheia de morro, nunca vi. Muito morro. Quanto morro. Falei, graças a Deus, quando eu fui tirar a carta, falei, graças a Deus que eu não sou de Itatiba, porque acho que o maior medo é tirar a carta naquele lugar. Não é difícil? Ah, sim. Com certeza.
Mas eu sou o homem mais corajoso de Itatiba, eu namorava a filha do delegado. Eita! Pesada essa informação, Isa. Pesada. E aí, meu pai como que- adorava ele. Sério? Muito, Que bom. Então, muito. quando os pais gostam, né, do genro, da nora, Claro. já é um bom sinal. Eu sempre falo que a bênção dos pais, elas, assim, ela é crucial pro relacionamento dar certo, né? Sim, Senão, claro. fica muito, muito cansativo, né? Claro, E graças a Deus sempre tivemos o grande apoio da família. claro. Mas como estudamos também sempre junto no colégio, sempre um ano na frente, então a vida inteira nós estávamos juntos, sempre em muito contato. E acho que desde que eu lembro por mim e a Isa, nós dois queríamos a medicina. Que Sim, legal. Sempre. Vocês se conheceram, então, no colégio. no colégio. No colégio. Ensino fundamental mesmo ou não? Ensino médio? Não, No médio? No médio, né? É. Do Notre Dame, que nós estudávamos no Notre Dame. E aí a gente começou a namorar super jovem. Eu tinha, acho que, namorava, nem pegava na mão, mas namorava. era diferente. Né? O namoro Era de bem antigamente era diferente, né? Muito diferente. E aí foi toda essa história. Daí nós terminamos o colégio, eu entrei na medicina, a Isa ainda continuou um ano, porque eu tinha um ano na Você frente, estava né? um ano na frente. E fizemos faculdade, depois residência, e logo a residência fiz uma especialização fora até. Voltando, eu já abri um consultório muito pequeno em Itatiba, que era pequenininho, um consultório de urologia, e nessa época a gente morava em Campinas, a Isa ainda estava na Exatamente, residência de cardiologia, então morávamos lá. E a ideia nossa nunca foi ir para Itatiba, voltar. A gente queria ficar em cidade maior. Só que Itatiba começou a crescer muito mais. O consultório meu, a Isa começou a trabalhar lá, começou a ficar bem mais forte que em Campinas. Não acredito. Então, nós precisamos acabar mudando para Itatiba por falta de tempo mesmo. A gente não tinha mais como Essa disposição, né? de atender Sim, fora. É cansativo. Cansativo. É uma cidade perto, né? Dá o quê? 30 minutinhos você já tá em Itatiba, dependendo da região, né? Depende do Sim, trânsito, até 40 menos minutos. às vezes, 30 Né? Porque minutos. Itatiba fica logo depois de Valinhos, né? Isso. Sim. Então é pertinho. Só que, querendo ou não, é cansativo. Todo dia a mesma rotina de pegar a estrada. sim. E aquela rodovia ali, Magalhães Teixeira ali, é meio complicada, né? Não, é Dom Dom Pedro. É Dom Pedro que Dom você... Pedro. Ah, é Dom Pedro, verdade. É. Verdade, é Dom Pedro. E era rápido, mas assim, ele operava um paciente. Se tinha alguma intercorrência, acabava de chegar em Campinas, tinha que voltar para Itatiba e acabava ficando lá. Entendi. E aí foi crescendo, né, o trabalho, e aí a gente acabou mudando para Itatiba. E eu sempre quis um consultório resolutivo. Então, no nosso consultório, assim, chega um paciente com uma retenção urinária. Eu sempre tive sonda para passar, sempre tive procedimentos associados à urologia. Então, não gostava de deixar o paciente com dor, com qualquer coisa, para ter que levar para um hospital, um pronto-socorro. Entendi. Então, isso que nós começamos a investir muito. E quando eu fui para Itatiba, já era casado com a Isa. A gente, em Campinas, nasceu nossa primeira filha, a Lara. A Lara, hoje Vocês psiquiatra. casaram quando? 91, 33 Formei em 88, anos. cheguei em Itatiba em 92. 92, E você em Então 93. vocês tinham um ano de casado, praticamente, e já mudaram para Itatiba. Isso. É um pouco legal. mais, Pouco mais, né? Mudar para Itatiba, a Lara já tinha um ano, foi em 94. 94. 94, mas a gente já tinha a clínica em Itatiba. Morávamos em Campinas, mas tínhamos a E clínica em Itatiba. faziam esse trajeto ainda. E tinha facilidade, né? Porque minha família morava lá e a família dele também. Então, como eu disse, às vezes ele chegava, tinha que voltar para Itatiba, ele ficava na casa dos pais dele. Né? Porque a gente tinha essa entendi. facilidade. Eu tinha a Lara pequena e, claro, família ajuda bastante. Isso aí É uma acabou- rede de apoio que conta muito, né? E muito. Faz a diferença. E muito, e muito. Que bom. E como que foi para vocês escolherem essa área específica? Porque você, né, Éder, é urologista e vocês é cardiologista. Como que vocês escolheram a especialização de vocês? Como que foi no processo mesmo da medicina vocês se descobrirem atuantes nessa área? Bom, na faculdade, eu já fiquei muito amigo da equipe de urologia na faculdade. Então, eu fiz monitoria em urologia. Eu acho que no 4º ano eu já estava decidido que seria cirurgia e eu iria para a área de uro. E a área de uro eu comecei a gostar muito, porque foi evoluindo muito. Depois a gente pode até contar mais. Porque eu sou muito tecnológico, gosto de muita tecnologia, de modernidade. E a urologia foi uma área que me surpreendeu. Eu cheguei a pegar o câncer de próstata incurável, a hoje completamente curável. Praticamente não vejo mais o perder um paciente desde que ele acompanhe.
Então, toda essa tecnologia sempre me encantou na urologia. E isso foi muito bacana. Então, eu me envolvi bastante. E a Isa sempre quis ser clínica. Sempre quis ser clínica, nunca quis a área de cirurgia, e eu fiquei sempre em dúvida entre endócrino e cardiologia, apesar que eu fiz a monitoria de endocrinologia. E aí eu acabei ingressando na clínica médica, e aí por fim acabei indo para cardiologia, porque o cardiologista-chefe, né, da equipe era o Dr. Nieder, era uma pessoa maravilhosa, e eu fui me encantando cada vez mais com a cardiologia. Aí eu fiz os 2 anos de clínica, depois acabei optando pelos 2 anos de cardiologia. E, nossa, é minha vida, adoro, não me veria fazendo outra coisa. Que coisa, né? Geralmente a gente tem, a gente sempre brinca, né? Que médico acaba casando com o médico por conta da rotina de vocês, né? Que é uma loucura, é plantão, e não tem hora para sair do hospital, e não tem final de semana, e não tem feriado, não tem folga, não tem nada. Nada. É inacreditável, a rotina de vocês realmente é muito pesada, né? Até, acho que vocês conseguirem ter ali uma cartela de pacientes que seguem vocês no sentido de confiança, né, e tudo mais. Esse início, principalmente ali da medicina, é bem desgastante, né? Como que foi essa experiência para vocês juntos, assim? Como que vocês compartilhavam a vida de vocês juntos em meio a essa loucura toda? Eu acho que como assim o nosso foco primordial, eu acho que nós dois, sempre foi, eu acho que a medicina um pouco em primeiro lugar. E tanto que Natal, Réveillon, nem sei quando, assim, faz anos que a gente passa juntos, mas sempre a gente estava de plantão, estava trabalhando, feriado, essas coisas, a gente sempre trabalhou demais, né? E aí depois que as crianças estavam maiorzinhas, tal, que a gente começou a poder tá todo mundo junto. Organizar então, um pouco mais a agenda, organizar um pouco né? melhor, mas eu acho que assim, nunca teve uma cobrança nesse sentido, porque eu acho que realmente um sempre entendendo o outro, os nossos filhos já foram criados com essa visão, né? Tanto que na nossa clínica sempre teve uma sala onde eles iam, faziam lição, ficavam. Então, assim, para nós sempre foi uma coisa muito natural, nunca houve cobrança. Que bom, porque é uma situação que não dá para ter cobrança mesmo. A profissão exige muito, né? Eu acho que também nenhum de nós, eu nunca vi a medicina como um trabalho, uma coisa árdua. Eu também. Eu acho que é um hobby, tanto que a gente eu opero de fim de semana, a Isa vai comigo. Sabe, nunca foi trabalho, aquela coisa amassante. Sempre nós vimos ela muito, muito tranquila, muito... um hobby mesmo, falar a verdade. É porque vocês amam o que vocês fazem, né? Amamos. E tanto que nós sempre, tudo que nós começamos na vida foi em função da medicina. A gente não tinha casa, mas tinha clínica. Que coisa, que legal. Então, a gente, o último equipamento que tinha saído na urologia, mas ainda não tinha casa. Foi a última coisa que nós fomos Adquiriram. investir, foi a casa nossa. Que coisa, gente. Mas isso é muito legal, porque significa que vocês dois têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito juntos, né? Sim. Porque é muito complicado quando um tem um objetivo, o outro tem outro. Aí é onde geram os conflitos, né? Principalmente como casal, porque como que é para vocês hoje trabalharem juntos e ainda conviverem juntos? Vocês conseguem separar isso muito bem? E olha, claro que eu acho que a gente separa, porque realmente coisas de casa são coisas de casa, coisas da clínica são coisas da clínica. E a gente sempre trabalhou assim, não tão junto, porque ele tem a parte do centro cirúrgico e eu tenho a minha parte, né, os equipamentos e tal. Mas a gente sempre está na mesma clínica. E nós temos funções diferentes dentro da clínica. Isso Entendi. que eu acho que é bacana, né? Porque também a gente se respeita nesse sentido. Eu acho isso muito interessante, porque não é fácil trabalhar em família, né? Claro. A gente costuma abordar esse assunto quando aparecem empreendedores aqui que trabalham juntos, né? Casal, com filhos. Enfim, não é fácil, é um desafio, né? Porque certeza. como que faz para vocês separarem as demandas, né? Porque de vez em quando tá lá no almoço, no domingo, e aí puxa o assunto da clínica, e puxa o assunto da empresa. Eu acho que é meio inevitável, Isso né? acaba sempre vindo. Mas nós separamos a função nossa dentro da clínica. Então, às vezes, o assunto dela, eu não sei nem o que está acontecendo. Ela faz a Entendi. parte financeira total da clínica e eu a parte técnica. Então, Cada um ali e é responsável pela sua muito área. separado isso nas nossas áreas. Então, às vezes, não dá nem para conversar muito, porque eu não sei nada da área dela, como ela
não entra na minha. Mas isso mostra que vocês confiam muito um no outro, né? Com certeza. E tem que ser assim, porque senão acho que não daria certo. Com certeza. Né? Muito interessante. E conta um pouquinho da clínica de vocês, como que funciona o atendimento, quando que vocês fundaram lá. Essa clínica que você comentou, Éder, foi a partir dela que surgiu essa clínica maior de vocês? A partir desse consultório, a Isa começou a trabalhar comigo, nós já mudamos para uma outra casa, que era um pouco maior, nós adaptamos para ser um consultório, que ali a gente tinha 2 salas de atendimento e tinha uma sala que era um pequeno centro cirúrgico que conseguia fazer procedimento. Depois dessa, daí que nós construímos uma outra, que também era pequena, mas já tínhamos daí 2 apartamentos, já tinha uma sala cirúrgica mais adequada. Que é onde nós já tinha uma estrutura, já tinha uma estrutura maior. Hoje. Entendi. Lá em Itatiba mesmo. Lá em Itatiba, só que começou assim, nós compramos um terreno, construímos, né, a parte de cima, a parte de baixo, acabamos a parte de cima, mudamos. Aí depois, acho que uns 6 meses, a gente retomou, acabamos o centro cirúrgico, né? Legal, aos pouquinhos vocês foram na verdade, fazendo, né? estava pronto, mas faltavam os equipamentos. Aí equipamos, e aí ficamos nesse endereço. Aí depois a gente comprou o terreno ao lado, depois a gente comprou a casa ao lado, e a gente foi ampliando devagar. A clínica hoje é grande, mas ela foi uma coisa gradativa. Foi construída no decorrer mesmo. da nossa vida. Assim. Foi tijolo a tijolo, né? Nós dois sabemos. Nós sabemos. E como que vocês se sentem hoje, assim, vendo tudo que vocês já passaram e tudo que vocês já construíram até aqui? Com muito orgulho. Foi muito bom. É muito trabalho, muita dedicação e eu acho que tudo vale a pena, né? Hoje vocês têm um casal de filhos, né? É o Victor e a Lara. A Lara é psiquiatra e o Victor é administrador, né? E os dois trabalham junto com vocês? Trabalham conosco. Trabalham conosco. Então a família toda trabalha junto. Sim. E como que foi esse processo de vocês também orientarem a Lara como médica, psiquiatra? Ela foi vendo o dia a dia de vocês? Como que foi os dois, essa descoberta? Como eu falei, sempre tiveram um lugar na nossa clínica onde eles à tarde iam fazer lição, sempre assim, estavam convivendo com a gente, né? Plantão, trabalhando, saindo aqui, sempre acompanharam a nossa vida. E a Lara, desde criança, quis ser médica também. E o Vitor não sabia. Aí o Vitor entrou na faculdade de medicina. Ele tentou fazer medicina também. Mas ele não gostou. Que coisa, né? Ele fez 2 anos e meio e aí um dia ele chegou para nós e falou, olha, eu preciso ter uma conversa com vocês, eu quero trancar a faculdade. E nós entendemos perfeitamente, achamos que ele tinha que fazer isso mesmo, porque realmente a medicina é um chamado, né? É um chamado e faz parte da sua vida. Pelo menos assim, para nós, como nós somos, né? E nós temos muita dedicação na medicina, então não dá para a pessoa fazer sem gostar muito, eu acho que deve ser muito sacrificante. Eu imagino. Porque a gente vive a clínica, vivemos isso o dia inteiro. Tanto que quando ele falou para mim, eu nem falei, Vitor, não gosta? Tranca mesmo. É melhor, repense, amadurece mais, ou veja outra área. Porque é muito mais fácil agora do que depois. É muito frustrante se formar para depois ver que não era aquilo. Exatamente. Né? Porque, poxa, não é uma faculdade rápida, né? Eu, por exemplo, me graduei em 4 anos, né? Comunicação social. Mas a medicina são 6 anos né? Só de estudo da faculdade, mais a especialização. Depois 2 anos, no mínimo 2 ou 3 anos de residência. Depende da área 5, 6. Então, gente, são 10 anos aí, vamos, né? Exatamente. Vamos dizer assim, só de dedicação ao estudo. E assim, tem que estudar muito mesmo, né? E nós, assim, eu acho que pela nossa dedicação, os pacientes têm nosso telefone, a gente tá de férias, eu sempre falo, olha, manda um WhatsApp, hoje ainda mais com o WhatsApp, né? Então vocês são super acessíveis. Extremamente Todos acessíveis. Os pacientes têm meu WhatsApp no celular. Acredito. Onde mesmo viajando, tudo... Eu falo que às vezes eu não consigo responder na hora, porque se eu estou numa consulta... Claro. Mas assim que possível, nós respondemos. Nós somos muito disponíveis. Então, isso é muito interessante. Que bom que vocês têm esse acesso, né? Porque eu acho que essa é a maior dificuldade de muitos pacientes hoje. Criarem um relacionamento com o médico, né? Eu ainda sou muito disso, de sempre vou na mesma médica.
A minha ginecologista sempre é a mesma, já há muitos anos. Meu clínico também é o mesmo, já há muitos anos. Otorrino também. Eu gosto disso, porque você cria uma conexão, né? A minha dermatologista, ela cuida de mim desde os meus 12 anos de idade. Inclusive, eu tive uma crise alérgica muito complicada depois que eu fiquei mocinha, né? Vamos se dizer assim. Nossa, minha dermatite atacou demais, a ponto da alergologista virar pra mim e falar assim, não sei mais o que fazer, né? Isso faz muito tempo. E aí ela me encaminhou pra essa dermatologista que cuida de mim desde essa época. Então, criou-se até uma amizade mesmo, assim, né? Um carinho mesmo. Claro. De uma mandar mensagem pra outra. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Como amigo mesmo. Então, eu acho essa relação paciente-médico é muito especial quando Claro. vocês são acessíveis assim. Parabéns por isso, porque Obrigada. isso gera uma confiança, sabe? E aí, não duvido, né? Que aconteça muito do pai, né? Levar o filho, Ah, muito. não é? Sim. Isso passa de geração em geração, Sim, não é? Sim, a gente trata assim, família inteira, né? E aí conhecemos as famílias de Itatiba, porque nós somos itatibenses. Então, a gente conhece todo mundo, né? Óbvio que hoje a cidade cresceu muito, tem muita gente de fora, mas realmente é isso, a família inteira são os pacientes. E até mesmo que não seja de área que a gente está atuando, mas para uma orientação. Que Sabe, legal. as pessoas pedem uma orientação, o que fazer. Claro. Então, isso é bacana, que acabamos conhecendo todo mundo mesmo. Que legal. E assim, dentro dessa área da medicina, o que vocês mais gostam de fazer, assim, especificamente? Eu sei que deve ter uma infinidade de coisas que vocês se sentem muito honrados ou sintam prazer naquilo que vocês fazem, mas o que é mágico, assim? O que geralmente traz aquele friozinho na barriga que faz vocês acordarem cedo todos os dias? Para nós é diferente, né? Para clínico e cirurgião é muito diferente. Por quê? Porque Explica um pouquinho, porque a gente tem... No meu caso, o que eu amo é cirurgia. Mas aí, o resultado do paciente, aquele feedback que ele te dá... Isso é importantíssimo. Isso acaba Na hora gerando... que você vê a recuperação, A cura, né? a cura mesmo. E hoje com as cirurgias minimamente invasivas. Tem muito disso hoje, né? Aliás, eu só faço minimamente invasiva hoje em dia, né? Legal. As cirurgias abertas, longas, a recuperação é muito mais complicada, o índice de transfusão, tempo de internação muito longo. Então, eu já abandonei tudo. Hoje a gente só faz... Aliás, o que eu aprendi na faculdade, acho que eu não faço quase nada. Muito pouca coisa. Sério, Éder? Sério. Conta um pouco sobre isso, porque a gente tem o nosso... A gente precisa se desenvolver tecnicamente. Não existe uma profissão sequer que você não precise de formação técnica. Mas a medicina tem essa peculiaridade, né? Assim, como que é para você, literalmente, colocar a mão na massa, sabendo que ali tem uma vida e essa vida tem uma família ali por trás? Por que eu tô te perguntando isso? Porque teve uma vez que eu fiz uma entrevista com um doutor, um cirurgião plástico, e foi muito interessante que eu fiz essa pergunta para ele. Ele falou, olha, se eu operar pensando que aquela pessoa tem uma família, eu não consigo operar. Eu preciso entender que ali é uma máquina e eu sei exatamente o que eu tenho que fazer dentro daquela máquina que eu conheço. Entendi. Né? Então, e eu achei isso muito curioso, porque eu acho que cada médico, principalmente nessa área de cirurgia, desenvolve uma técnica interna, uma habilidade muito específica, emocional, para conseguir lidar com esses procedimentos. Porque por mais que o corpo humano seja igual, né, de todo mundo, tem as suas diferenças, né? Porque cada um é um ser único, individual. Mas eu vejo assim, eu não faço nada em um paciente que eu não faria em mim. Não internaria nenhum paciente num hospital que eu não tenho Que você confiança. não confia. Não uso um equipamento que eu não confio. Então eu vejo aquela pessoa, aquele paciente, como se fosse a mim mesmo. Como se fosse um reflexo. Exatamente, como se fosse um reflexo. Então, por isso que eu gosto de dar o melhor, oferecer o melhor, porque eu estou pensando que estou fazendo isso em mim, que é um colega que está me operando, tudo. Isso eu acho muito bacana. Por isso que eu gosto muito da tecnologia. Eu vi a evolução muito da urologia. A urologia foi uma área que mudou demais. Como eu falei, na faculdade, residência, o câncer de próstata era incurável. A gente não tinha nem remédio direito, a gente não dava os bloqueadores hormonais, e sim estrógeno. Então, esses pacientes morriam de embolia, trombose. Sabe, a gente perdia quase todos. Depois veio a cirurgia aberta, que tira o câncer. Dela nós passamos para a laparoscópica e hoje a gente só faz robótica.
Eu não faço mais, eu não quero fazer cirurgia aberta porque eu não faria em mim. Então, um paciente que quer que faça uma cirurgia aberta, eu encaminho para um colega. Mas eu faria só no meu paciente o que eu faço em mim. Então, hoje eu opero com cirurgia robótica próstata. E daqui a alguns anos também, acho que vai a imunoterapia, os tratamentos vão curar sem cirurgia. Nossa, assim esperamos, né? Porque Com certeza. só de ouvir essa palavra, né? Câncer, eu acho que gera uma agonia nas pessoas, Geram, mas hoje em dia eu já não tenho mais tão medo quanto eu tinha alguns anos atrás. Por conta da tecnologia e da evolução, né? É outra coisa. As complicações dos tratamentos são menores, os medicamentos são muito melhores. Mais avançados, né? Muito mais avançado. E graças a Deus, e cada dia avança mais. Particularmente, eu tive um tio que acabou falecendo por câncer de próstata. No caso dele, eu acho que ele demorou muito para diagnosticar, né? E a gente sabe que tem que ter essa colaboração do paciente, Sim. né? Do autoexame, do autocuidado. Casos muito agressivos também, né? Sim, Nesses foi o casos, caso dele, infelizmente. São uma agressividade muito grande. Depois Esses teve casos, metástase e tudo mais, a gente né? acaba realmente postergando a vida, mas a cura já fica mais difícil. Nesse caso, assim, por exemplo, a gente sabe que no caso do câncer de mama, né? A gente tem Outubro Rosa, temos o Novembro Azul. A gente sabe que tem que ter um autocuidado, né? As mulheres, elas têm essa preocupação muito mais... É muito maior as mulheres, essa preocupação da mulher ir ao médico, fazer o exame de toque e tudo mais, fazer ali a mamografia anual, ou, dependendo do caso, a cada 6 meses. Os homens já são mais resistentes. São mais relapsos. E... geralmente vão empurrados pela esposa. Então... Ela que marca, tá vendo? Ela que pede, ela que faz o... Ela que... Hoje eu vou te levar para passear. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim, tem que mas ser, tem né? esses casos mesmo no consultório. Às vezes a esposa marca, ela fala assim, ai, doutora, olha, hoje eu trouxe junto comigo, né? Então, aí eu já consulto o casal para fazer o check-up, mesmo cardiológico, né? Porque é difícil, né? Os homens, eles são resistentes para se cuidar. Melhorou muito, mas... eu acho que tem mudado muito, tem melhorado muito, mas ainda tem muita resistência. E esse preconceito do exame de toque, doutor? Como que... Tô sendo bem clara em relação a isso, porque eu acho que a gente precisa desmistificar isso, já que a gente tem essa oportunidade, né? Melhorou muito. O homem, pelo menos na nossa região, o homem hoje ele é bem mais... mudou. A mente está mais aberta, né? Mais aberta, tem muita informação em televisão, tem as campanhas. Então, mudou muito. Mesmo o homem no autocuidado, pode ver, eles já melhoraram. Ele não quer ser mais aquele brucutu. Sem fazer a barba. Sem fazer barba, né? de qualquer andando jeito. de chinelo de dedo com a unha desse tamanho. Não. Né? Nem as mulheres querem ser homem mais. Então, isso está mudando. Sabe, esse tipo de homem já está perdendo espaço na nossa sociedade. E ainda bem, né? Ainda bem, não tenha Nossa, dúvida. não dá então, pra... eles já se cuidam mais, eles já têm uma preocupação maior. Lógico, a gente ainda tem essa resistência? Tem. Mas já... Eu me formei em 88, então em 36 anos de urologia, eu vi muita mudança no estilo de vida do homem, sabe? Em como ele é. E o homem também teve um monte de coisa. Em 36 anos, quando eu fiz residência, não podia nem perguntar da sexualidade do homem, porque não tinha o que fazer. Nossa. Não tinha remédio, não tinha nada, sabe? Não tinha o que oferecer. Depois, a grande evolução do homem, para mim, assim que eu vi, foi o Viagra, o surgimento dos vasodilatadores, né? Quando veio o Viagra, mudou. Realmente mudou. O homem já tinha tratamento, tinha tudo. Depois as outras drogas foram surgindo. E hoje até a estética genital masculina a gente não se falava. Pois é, gente. Hoje eu faço aumento peniano na clínica, por uma técnica reconhecida pela Anvisa. Dá para acreditar nisso? Fiz um treinamento totalmente nos Estados Unidos, trouxe tudo de lá. E é uma técnica muito tranquila relativamente. Então, isso evoluiu o homem. O homem melhorou sua autoestima. Então, hoje ele já se preocupa em uma dermato, em fazer alguma coisa, um botox, alguma coisa. Ele quer ser um homem diferente. Que legal, né? Então, isso foi bacana na evolução. E sobre esse exame específico, as pessoas às vezes comentam assim, nossa, mas como que pode, né? Tem tanta tecnologia. Não é possível que tenha ainda que ter esse exame. Tem muitos homens que são resistentes ainda em relação a isso, eu já ouvi falar sobre isso. É um exame que é substituível por outros exames clínicos ou ainda assim é necessário por uma questão, sei lá? Não, o PSA mais a ressonância substitui completamente. Já dá uma pra... ressonância leva 30, 40 minutos. E o PSA é muito importante, mas ele é específico da próstata e não do câncer de próstata.
Ele pode estar aumentado sem câncer e às vezes ele pode estar normal e ter alguma coisa. É que o toque não dá só informação sobre o câncer. Ele dá sobre tamanho, sobre prostatite, inflamação, sobre outras coisas também. Mas eu respeito na clínica muito o paciente. Se ele fala, não quero, não é por isso que nós vamos investigar. Vou com PSA, com ressonância, com ultrassom, para diagnosticar. Com outros exames. Interessante. Não, é muito legal a gente falar sobre isso abertamente, né? Claro. Porque a gente está falando de saúde, né? Sim, não tem Teve um dúvida. outro episódio que nós entrevistamos aqui uma especialista na saúde retonal. E é um assunto que a gente precisa falar abertamente, porque, né, gente, esse preconceito acho que precisa ser quebrado, né? A gente tem muitos tabus aí que precisa realmente a gente abrir a mente. A gente está falando de saúde, estamos falando de cuidado e, poxa, se a gente não se ama, se a gente não se cuida, a gente não tem como cuidar dos outros. Eu vi esses tempos atrás uma entrevista, né, no podcast também, que foi muito interessante. A gente geralmente fala assim, mas eu morreria, né? Eu morreria pelos meus filhos, eu morreria pela minha esposa, daria minha vida pelo meu marido, né? E você cuidaria dessa saúde por essas pessoas que você fala que você tanto ama? Você sairia da sua zona de conforto para fazer uma atividade física, cuidar do seu corpo, para você ter saúde, para viver mais tempo com as pessoas que você ama? Eu acho que isso é a maior... cuidar dos outros. Exatamente. Se você não estiver bem, não estiver com saúde boa, como você vai cuidar de alguém? Esse é o ponto, né? Porque as pessoas têm essa frase, eu daria minha vida pela pessoa que eu amo. Mas e aí? Você cuidaria da sua saúde pela pessoa que você ama? Para você passar mais tempo com ela, de qualidade? Lógico. E ter saúde, vigor físico para conseguir pegar seu neto no colo, né? Tudo isso conta, né? Então, cuidar da saúde realmente é algo extremamente importante. Nesses casos, os pacientes, eles precisam fazer um check-up anual, assim como as mulheres também precisam fazer check-ups anuais? Eu acho importante anual. E hoje em dia já começar até mais cedo, não especificamente para a próstata. Qual que é a idade mínima que o senhor considera importante? A próstata, antes de 40 anos de idade, não tem câncer de próstata. Mas hoje, eu acho que as pessoas saíram assim do pediatra, já tem que começar a se cuidar. O menino quer ir na academia, ele quer também ter um corpo mais definido, ele tem dúvidas sobre sua sexualidade, sabe, dúvidas sobre seu corpo. Então, eu acho que é importante. Bom, a urologia é tão vasta que mesmo... eu estou falando de homem, mas as mulheres eu trato muito. Incontinência urinária. Também, que as legal. Pernas, cálculo. É porque a gente imagina que urologista é voltado mais para a saúde do homem e ginecologia para a saúde da mulher, né? Então não tem isso. Não tem. A parte de incontinência hoje veio praticamente para o urologista. Olha. Os cálculos. A mulher também tem cólica de rim. Então que a gente dizem trata que bastante, que é horrível. A maior dor do mundo, né? Ai. E eu acho que tem a parte cardiológica, colesterol. Os jovens têm colesterol, né, todo Isa? mundo tem, criança. Então eu acho que hoje em dia a gente tem que ir a vida inteira, não é mais uma idade começar a cuidar. É sempre a vida inteira. A vida toda, né? Até porque o acompanhamento, ele acaba sendo preventivo, né? Aqui a gente é muito cultural a gente deixar para ir ao médico quando a coisa já não tá legal, né? Quando não tá legal, quando não tá indo bem, vai lá e, né? Doutor, tô assim, assado, já tô sentindo isso já faz uns 3 meses. E o que tá acontecendo? E se a gente se cuidar, eu acho que tem uma chance maior para tudo, né? Com certeza. Desse autocuidado. A área da cardiologia também, né? Sim. Qualquer infarto morria antigamente. Exatamente. Hoje Nossa, você faz um monte de exame, né? Estente. Faz esteira, exame de esteira, daí se der alguma coisa, você já vai fazer cintilografia, uma angiotomografia das artérias, e aí você, sabe, é difícil se a pessoa realmente se cuida, né? Fazendo o check-up, você pega isso. Engraçado, eu lembrei de uma coisa, de uma situação que aconteceu comigo muito engraçada. Eu tinha eu acho que eu tinha uns 6 anos. Não, um pouquinho mais. Eu acho que eu tinha uns 8 anos de idade. Quando eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu acho que eu vou morrer. Eu falei pra ela, acho que eu vou morrer, eu não tô bem, eu acho que eu devo ter algum problema no coração. Era ansiedade, né? Porque eu não tava conseguindo dormir direito. Eu quero fazer um exame do coração, não tô bem. Aí minha mãe deu risada, marcou o clínico que eu tinha na época que me acompanhava. Na hora que eu cheguei nele, eu falei, doutor Ciro Lucena, uma graça ele. Eu falei, doutor, acho que eu tô com um problema no coração. Quero fazer um exame, eu não tô bem.
tô com dificuldade para respirar, não tá legal. Ele falou, aí ele deu risada assim de mim e falou, tá bom, eu vou fazer um pedido aqui para você. E fez um pedido de ecocardiograma. E aí eu descobri que eu tenho um ventrículo menor que o outro. Sim. Eu não sei se isso tem alguma interferência, se isso tem alguma diferença. Não. Mas eu acabei... né? Depois que eu vi esse resultado, eu fiquei bem. Que coisa como o psicológico da gente influencia, né? Claro. E aí eu sentia dificuldade para respirar, meu coração acelerado, aquela arritmia cardíaca à noite, com 8 anos. Mas ansiedade, medo, pânico, tudo é diretamente o coração. Às vezes as pessoas estão com síndrome do pânico, e achando que é algo do coração. E é uma sensação que parece que você vai morrer mesmo. Exatamente. Né? E parece que vai morrer. Parece que vai morrer. Eu falo com propriedade. E aí tem que fazer todos os exames, claro, que daí fazer o acompanhamento psicológico, psiquiátrico, tudo, e a pessoa fica bem. E eu acho que assim, é óbvio, tudo é mental também, né? Tudo é mental. A gente tem que, primeiro de tudo, cuidar da mente. E como que foi para vocês passarem pela pandemia em meio a tudo isso? Como que vocês consideram o cenário, assim, da medicina antes e depois da pandemia? Contando com a tecnologia e contando até com o atendimento de vocês, o que vocês perceberam como profissionais, assim, da área da saúde? Bom, nós não paramos nenhum dia. Trabalhamos normalmente. Nossa clínica não fechou, nós não paramos de atender, claro que com todos os cuidados, né? E inclusive ele em hospital também. Então, assim... E o que eu pensava na época? Eu falei, como que a gente vai parar agora? Muitos consultórios de pessoas com mais idade fecharam tudo. Foi uma época que nós trabalhamos muito. Eu imagino. E no início eu tinha que ir muito na UTI. Eu não dou plantão em UTI, não sou intensivista, mas internava paciente de mais idade. E tem uma dificuldade maior de ser sondado por causa da próstata. Então, eu precisava sondar esses pacientes. Fui muito. E eu falava, a gente não pode parar agora, que todo mundo precisando. Que situação, né? Não tem como parar. Eu nem pensei em parar. Nós não pensamos, a Lara estava na residência na época, né? Lara em hospital psiquiátrico, estava fazendo a residência em psiquiatria. O Vitor trabalhando com a gente. Na nossa clínica nós demos a opção para os funcionários, nenhum quis parar. E ninguém pegou nada, ninguém teve nada e correu tudo bem. Fomos ter Covid depois das vacinas, tudo que... Aí já estava mais tranquilo. Mas nessa época, como as pessoas ficaram com medo, tudo, eu achei que depois elas iam ficar um pouco mais calmas, voltar mais pro espiritual, tudo. Eu achei que as pessoas pioraram tanto, não sei, sabe, de ansiedade, trânsito, todo mundo, ninguém mais tem tolerância com nada. Eu achei que pós-pandemia, eu percebo isso. Eu também. Eu também tenho essa mesma percepção. Eu costumo dizer que potencializou o que as pessoas já tinham antes, né? Então, pessoas que tinham uma tendência a pensar no outro, a ter empatia no outro, se tornaram mais empáticas. E as outras pessoas que já eram mais egoístas, ficaram mais egoístas ainda. Não teve um processo ali de humanização mesmo, não. Eu percebi isso também. Foi muito cada um por si. Eu percebi isso uma vez quando eu fui no mercado. Bem no começo ali da Covid, que a gente nem sabia muito bem o que era. Só tava aquele boom, né, de mortes, principalmente na Itália. Aquela loucura lá fora. E chegando no Brasil, e eu me recordo de um dia ter ido ao mercado, já não tinha mais álcool em gel para comprar. Aquela loucura. E eu vi um senhor de mais ou menos os seus 50 e poucos anos, colocando 2 caixas de detergente no carrinho, assim, como se fosse o apocalipse, sabe? Como se realmente a gente estivesse indo para um bunker, cada um por si. Aí eu falei, gente, como que as pessoas... né? Eu acho que é normal, é a sobrevivência, né? Eu acho que cada um tem o seu modo de agir. Mas não tem como não falar da área da medicina e não tocar nesse assunto que mexeu tanto com todo mundo, né? E as complicações depois, né? Pós-Covid, pós-vacina. Eu, na minha área, muita miocardiopatia. Sofreu muito, né? Muitos pacientes. Você pode ver o que aumentou, tromboembolismo de uma maneira geral. Você vê o que morreu de gente de infarto, de AVC. Sim, as sequelas, né, da Covid. Quantas pessoas, ou da vacina, tiveram tromboembolismo em perna, né? TVP, embolia pulmonar. Esse número muito grande. A gente viu muito isso no consultório. E o que eu achei, o que acho que mais chocou,
foram pessoas jovens, né? Que não tinham Sim. problema de Sim, saúde, né? sim. Aparentemente, que às vezes até se cuidavam, que Sim. cuidavam da saúde, que praticavam atividade física, mantinham uma dieta regular, assim, uma alimentação saudável. E não dá para explicar, né? Não dá para explicar. E aí, infelizmente, esse cenário acho que foi o que mais chocou, assim, algumas pessoas, né? Pelo menos eu falo por mim, porque uma pessoa que já tem um certo quadro ali, já é hipertensa, tem diabetes, né? Já tem um colesterol alto, é obesa, fuma, né? Sim. Pessoas que são fumantes, que já têm ali... Estão mais propensas. Estão mais propensas, né? Jovens, sim. Exatamente. Jovens atletas. Pois é. Teve muito problema mesmo. Enfim. E hoje, como que vocês, assim, consideram os diferenciais da clínica de vocês em relação às outras clínicas, em relação ao mercado? Pelo visto, vocês trabalham muito com a tecnologia. Então, hoje, se eu ligar na clínica de vocês e falar, olha, eu quero fazer um check-up, quero fazer um acompanhamento... Você pode ir lá. Com certeza. Mas como que vocês lidam, assim, como funciona o atendimento ao paciente? Como que vocês trabalham nessa parte comercial? Primeiro que depois, né, aumentando a área, nós trouxemos mais especialidades também. Ah, legal. Então, nós temos outros colegas que trabalham com a gente. Então, hoje nós temos já anestesista, porque nós temos um centro cirúrgico, nós temos... Tem clínico, Clínico, oftalmologista, oftalmo, médico integrativo, tem a psiquiatra, cirurgião geral, tem várias especialidades, vascular, geriatra, temos várias especialidades. Então, é chegar lá e fazer o check-up geral de tudo mesmo. Nem tudo, faltam várias especialidades ainda, mas assim... Mas nós temos tudo, contrato com outros Sim, também, né? Nós não fazemos exame de imagem, mas nós temos um acordo com uma clínica de imagem, laboratório. Então, a gente foi estruturando para conseguir fazer... Para atender o melhor um possível. atendimento multidisciplinar. Possível, exatamente. Legal. E sempre tentamos ser humanizados, tentamos dar maior atenção ao paciente. Isso, eu acho que essa é uma das maiores dificuldades hoje. Eu já ouvi algumas pessoas comentando assim, nossa, eu tenho plano médico, né? Eu pago ali a minha assistência médica mensal, mas tá pior que o SUS, né? Porque eu marco a consulta, demora para conseguir uma consulta com o médico, demora às vezes, sei lá, 4, 5 meses para conseguir uma agenda. Como que funciona para vocês? Isso é uma realidade. Não porque... é realidade. Realidade, sim. Porque a gente às vezes não dá conta do volume. Da agenda, do volume. De agenda. Então, é um problema que a gente enfrenta também. Como que é? Os pacientes que a gente já conhece, que já tem nosso telefone, nosso contato, nós sempre damos jeito. Vocês sempre tentam auxiliar, encaixar quando possível, numa emergência, numa necessidade. Sim. Isso é importante, porque às vezes acontece mesmo, né? De ser um caso que precisa de uma atenção mais especial. Não que a pessoa que já está lá marcada há um tempo não tenha a mesma importância, não é isso? Óbvio. E a urgência também, né? É questão de urgência, exato. Se a urgência, é óbvio que a gente vai encaixar, né? Mas é uma urgência real, né? Que nem um paciente com cólica de rim, ele não pode esperar 3 meses para ser atendido. Dor no peito. Paciente com dor no peito, um paciente com hipertenso, com arritmia. Então, esse paciente, se a gente está no consultório, pode ir, a gente atende. Então, assim, nós tentamos fazer o melhor que nós podemos, né? Dentro do possível. E como que funciona, assim, uma pergunta meio particular aí para vocês. Vocês são médicos, vocês cuidam de pacientes e tudo mais. E vocês? Como que vocês se cuidam também? Vocês têm tempo para cuidar da saúde de vocês? Sim, eu acho que a gente prioriza. Nós não somos eu e ele, faz parte nós, né? Somos meio, tipo, desencanados. Não temos, assim, muito... Ai, tá doendo a cabeça, já acho que é alguma coisa, entendeu? Nós somos bem tranquilos em relação à nossa saúde, mas fazemos check-up todo ano. E aí vocês também passam pelos especialistas. Sim, todo ano. Muitas horas a gente. Então, nós temos um hobby que também... No máximo, a cada 3 meses a gente viaja. Ai, uma que semana, bom. 10 dias. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, que bom, dá pra... A gente não abre mão. Para recuperar, para recarregar baterias, energias, né? Exatamente. Trabalhamos muito, sabe? É difícil, fim de semana eu vou para cá, fim de semana isso. A gente trabalha muito. Mas aí, de vez em quando, como ele falou, 3 meses, a gente sai um
uns dias. Vai para um congresso, fica mais uns dias para aproveitar um pouco. E aí vocês geralmente fazem esses congressos juntos também? Não, Participam tem juntos? os dele E tem os seus. e tem os meus. É, porque Mas são sempre áreas, vamos juntos, especialidades eu diferentes. acompanho. Juntos, Ela me Legal. acompanha, se eu tenho uma cirurgia em São Paulo, sempre vamos juntos. Que agora ele tem operado muito, né? Porque o robô não tem em Itatiba. Então, as cirurgias robóticas são em São Paulo. Então, eu podendo, normalmente, são aos finais de semana, e eu vou junto para fazer companhia. Que legal. E essa tecnologia, doutor, como que você considera, assim, quais são os resultados em relação a isso? Então, a cirurgia robótica, o que eu Como vejo, que ela funciona? o que eu vejo de grande vantagem, a rapidez que a gente faz, ganha muito tempo, o índice de complicação muito menor, transfusão muito menor, esses pacientes ficam em UTI muito menos. Então, muitas vezes, uma prostatectomia radical robótica que teria um paciente na UTI, hoje eu em 12 horas consigo dar alta. Meu Deus. Então, uma coisa assim que veio... Que diferença, hein? Que veio de um diferencial. Agora eu pus na clínica o Resum, que é para tratamento da hiperplasia benigna da próstata. Então, uma cirurgia também, que o paciente tinha um risco de sangramento, que era a antiga raspagem, RTU, né? Risco de sangramento, sonda, eu faço em 10 minutos na clínica, com sedação. 2 horas depois o paciente vai embora. Então, a tecnologia ajuda a gente nisso. Meu Deus. Não preciso tirar anticoagulante desse paciente, não preciso todo aquele preparo que tinha antigamente. Então, como eu sou muito tecnológico, como eu falei, eu não tenho como não entrar. Que legal. E isso acaba sendo bom para os dois lados, né? Para o Não tenha paciente dúvida. que pro não médico. e para o médico que consegue entregar o resultado que é necessário mais rápido. Com muito menos complicação, sabe? Muito menos. E a parte da anestesia? Eu, por exemplo, graças a Deus, eu falo graças a Deus que eu sou medrosa, viu? Tranquilo. Gente, eu sou medrosa para cirurgia, vocês não têm noção. Meu Mas Dai. os anestesistas que trabalham com a gente São ótimos. excelentes. Eu morro de medo. Os Eu agradeço a Deus. Medicamentos. Esse é o meu maior medo da gestação, assim. Eu não sou mãe ainda, Não tenha mais. Mas Hoje eu a anestesia morro de é outra medo. história. vocês não têm noção. Então, mas é uma coisa que veio historicamente falar da Será que anestesia. é por isso? Ah, sim, a anestesia, a segurança, monitorização. Nossa, dá até um Porque negócio só de imaginar. Antigamente, tinha problema de anestesia, mas o que faziam? Faziam cheirar éter, coisa assim que não tinha, monitores não tinham. Os monitores hoje, você monitora tudo, até o grau da consciência do paciente. E esses casos, eu sei que não tem nada a ver com a área de vocês, mas estou aproveitando e perguntando assim, qual que é a opinião de vocês como médicos. E esses casos que às vezes a gente vê de pessoas que fazem, principalmente cirurgias estéticas, né? E que acontecem complicações nesses casos. Vocês acham que isso acaba sendo um risco que todo paciente mesmo pode correr? Não estou falando desses médicos que se dizem médicos e, infelizmente, acabam cometendo os erros, né? Mas eu se falo você está num lugar que você que tem tem a o respaldo. estrutura, tem um respaldo, não acontece. Geralmente é por falta de monitorização, de conhecimento técnico. Assim, se você está num lugar que a gente tem tudo lá, está tudo preparado. no hospital mesmo, no lugar hospital, correto. Pode acontecer? Pode. Eu acho que viver já é perigoso, né? A gente está na rua, podemos ser atropelado. Então, Sim, isso é pode verdade. acontecer. É um risco É um normal. risco. Mas se o risco está dentro da estatística, sabe, daquele risco que você sabe, Sim. tudo bem. O que a gente não pode é começar a sair fora. Então, eu acho que tudo o que acontece nessas estéticas é que a pessoa não seguiu normas de Anvisa, não seguiu, sabe, não está 100% dentro do protocolo. E eu costumo dizer que nesses casos só acontecem porque as pessoas aceitam, né? O paciente aceita passar por um procedimento que, eu tô pagando mais barato. Gente, pelo amor de Deus, é a sua vida que tá ali, Claro. né? Eu faço muito pré-operatório, né? E às vezes, como você falou no caso da estética, eu vou fazer com o doutor, sei lá, nunca ouvi falar. Eu pergunto, mas você conhece alguém? Quem que te indicou? O histórico Você tem de pacientes. referência? Não, porque eu olhei no Google, eu peguei o nome no Google, tudo bem. Mas você tem que ter uma referência pessoal. Eu só indico o que eu faria em mim, como ele disse, né? Então, claro, às vezes eu posso não conhecer o médico, mas se já teve um parente, um amigo, Sim. se vem com uma referência boa, aí tudo bem, porque senão como que você vai procurar? Eu acho que não só na medicina, na estética, em qualquer coisa, né? Qualquer referência você tem que ter. Eu acho que... Por isso que eu até perguntei, né? Que geralmente eu acho que
as gerações vão sempre procurando vocês, né? O pai que indica o filho, que leva, né? Que era o avô, na verdade, depois vem o filho, depois vem o neto e assim sucessivamente. Porque gera essa confiança, né? Dentro dos procedimentos, na consulta. Eu acho que a consulta médica, eu acho que é onde... Aí uma hora você perguntou se a gente não tem umas divergências. Tem sim, porque eu quero comprar todo o material, equipamento, o melhor possível. Daí vai para o financeiro. Ah, que é com ela. Financeira A doutora sou eu. Eita. Daí vem as duras. Aí vem os cortes. Mas sempre... É a última geração, sai alguma coisa, eu estou super antenado para ver o que saiu. Ele vai no congresso, chega cheio de novidade, aí só fica sabendo Toda vez que ele tem congresso, acho que ela já fica preocupada. Ih, lá vem o Éder, cheio de querendo gastar, querendo investir. Não é querendo, investir, né? Investimento. Então, mas na verdade eu acho nem que querendo, tá eu já chego, depois ela fala, comprei. E aí eu acho que isso aí quem ganha são os pacientes também, né? É óbvio, porque eu acho que a tecnologia é melhor para todo mundo. É, porque vocês tendo essa estrutura, além da confiança clínica que vocês já passam no diagnóstico, no bate-papo, na conversa, né, com o paciente sabendo que tem toda essa estrutura, né? Esse amparo tecnológico, gera mais confiança mesmo, mais segurança. Porque eu falei, por mim, eu sou meio medrosa para passar por cirurgia, né? Eu imagino que tem muita gente também que tenha, né? Gera aquela tensão, porque por alguns momentos ali, por algumas horas, você vai ficar inconsciente, você não sabe talvez o que vai acontecer. Mas a anestesia mudou também, foi outra área que mudou muito. Que bom. Os medicamentos, os monitores, tudo, é outra coisa. É que a gente sabe que tem lugares que ainda não vão avante nessa tecnologia. Ficaram parados meio no tempo, né? Medicamentos mais atrasados. Aí não tem como, as complicações vêm mesmo e acima da estatística. Então aí é meio triste. Mesmo com esse, que eu falei para você que hoje eu faço aumento peniano. Fiz todo o treinamento nos Estados Unidos. Fui pegar um material que ele é registrado na Anvisa, registrado no FDA, aprovado, uma técnica que é uma patente. Tem esteticista que faz isso. Então, depois se dá uma complicação, aonde vai? Desaparece. Exatamente. A gente não, a gente está lá no nosso endereço, no consultório. A vida inteira no consultório, vou dar respaldo. Não tem que se esconder de nada, né? Qualquer complicação, nós sabemos como resolver também, porque a gente estuda a complicação também. Isso é interessante, né? Não só estudar para fazer o procedimento, mas para atender as intercorrências que os procedimentos podem gerar, porque é o que a gente estava conversando. Por mais que o corpo humano seja igual, cada um tem uma reação. Sim. Né? E essa orientação para o paciente, ele tem que estar muito ciente que pode complicar e avisar a gente o mais rápido possível. Porque mesmo uma complicação, às vezes, pequena... Já pode ser o início de algo maior, né? É a coisa mais fácil para resolver, às vezes. Às vezes ele não encontra o médico, não sabe onde ir, vai no pronto-socorro que não sabe. O médico do pronto-socorro não é obrigado a estar sabendo a complicação que vai ocorrer de uma cirurgia. Então, isso é muito importante. Tanto que um protocolo nosso, em tudo que o paciente vai fazer, são os consentimentos na clínica. Ele tem que ler e saber o que pode acontecer. Porque aí ele está informado. Qualquer mínima coisa, ele tem meu telefone, ele tem da minha enfermeira, tem da Isa, tem de todos nós. E querendo ou não, você faz com que o paciente também seja responsável por aquilo, né? Assim, em que sentido? Tem que ter uma colaboração. Porque dificilmente... Deve ter muito disso, né? Deve ter muito disso de você falar assim, olha, agora você vai ter que fazer isso, você vai ter que tomar essa medicação a cada 4 horas, a cada 6 horas, a cada 8 horas, por 7 dias, né? Enfim, mas às geralmente orientando bem, eles acabam seguindo. Mas sempre tem uns que não, né? É mais difícil outro. Que não seguem a risca o que o doutor e a doutora falou, né? Tem que seguir, gente. Ainda mais o repouso. Ai! Esse que é o negócio. O repouso. Repouso. Às vezes vai paciente, né, que eu faço muito pré-operatório, eu falo, olha, 50% é o médico, 50% é o paciente. Porque, claro, você tem que fazer o que foi orientado para você. É fácil depois chegar e falar, doutor, olha só o que aconteceu comigo, você é o culpado. Não pode, né, gente? De jeito nenhum. Eu falo por mim, assim, eu lembro uma vez que eu peguei dengue, uma coisa simples, assim, simples, né? Que não tá tão simples. Que é uma coisa que eu fico louca de ver, que é fácil de combater, é fácil de diminuir, e as pessoas não se conscientizam sobre isso. Entra ano, sai ano, os índices aumentam. Eu fico inconformada com isso. Eu também. Não entra na minha cabeça. Se todo mundo fizesse a sua parte, não teria esse índice alto
de contaminação. Porque é uma Com coisa tão certeza, básica de você exatamente. fazer, né? E não adianta falar que, é o governo. Não é, não. Nessa hora não é, porque a gente morando, principalmente no estado de São Paulo, que todo mundo tem seu smartphone, todo mundo tem acesso à televisão, Claro. né? Não dá pra falar que é falta de conhecimento, porque não é, né? Eu fico louca com isso. E eu lembro uma vez que eu tava trabalhando e eu acabei pegando dengue, né? E aí a doutora, na época que me atendeu no hospital, no pronto-socorro, ela foi muito clara. Ela falou, olha, suas plaquetas estão muito baixas, você precisa repousar. Tomei medicação na veia, tudo. Aí eu fiquei, né, repousei. Ela falou, e toma cuidado, porque quando você acha que você tá ficando bem, é aí que você tem que continuar repousando, porque se você achar que você tá bem e já for fazer as coisas, a queda vai ser maior. O Exatamente. que aconteceu? Batata. Fui lavar uma louça e no dia seguinte eu tava parecendo que um trator passou em cima de mim. Uma coisa básica, que eu falei, né, porque repouso, quando fala repouso, você tem que ficar de cama o dia inteiro, dá uma agonia pra gente que gosta da agitação, que gosta de fazer as coisas. E isso aconteceu comigo, entendeu? Então hoje eu entendo que quando fala, repouso absoluto, entendeu? Eu entendo que nós somos muito agitados também. Assim, acho que incomoda ainda mais hoje em dia, que as pessoas são muito imediatistas, querem fazer as coisas tudo muito rápido, né? As 24 horas passam, né, de uma maneira muito acelerada. Eu sei que é difícil, mas processo, se a recomendação médica é essa, repouso absoluto, é absoluto. Não é de vez em quando. É complicado convencer o paciente, mas tem que ter essa contrapartida, porque aí o benefício é do próprio paciente, né? Com certeza. Enfim, tem algumas recomendações que vocês gostariam de deixar ou algumas especialidades que vocês gostariam de dizer que vocês já atendem lá, tecnologia diferenciada que vocês têm também. Enfim, fiquem à vontade para vocês fazerem as considerações em relação à clínica. Eu acho que a clínica, quem pelo menos é de Itatiba, conhece bem nosso trabalho. E eu também fiz uma formação, né, que até nós estávamos comentando, que é o de Mindfulness. Ah, é Foi uma verdade. coisa que realmente eu comecei a fazer na época da pandemia. E foi uma coisa que me encantou. E este ano eu acabei a formação e eu estou oferecendo para as pessoas o programa de 8 semanas. Eu fui resistente de oferecer online, mas agora minha última turma foi online e foi excelente. Foi sucesso. Sucesso. E esse programa é muito simples, porque é um programa de 8 semanas, né? 1h30, tem o dia, o horário marcado. A gente se reúne online, faz isso daí, tem realmente mudado a vida das pessoas. Porque eu acho que isso me apaixonou, porque é uma técnica que também começou com pacientes oncológicos da Universidade de Massachusetts. E isso aí tem tido uma ótima evolução nos centros de saúde maiores, em hospitais maiores, para a recuperação do paciente, da saúde do paciente, porque realmente a saúde mental está completamente interligada com a saúde física. Você tem que estar bem emocionalmente, né, psicologicamente, para você poder estar encarando o seu dia a dia. Principalmente em relação, acho que, ao câncer especificamente, né? Sim. Porque, por exemplo, teve uma vez que eu ouvi um depoimento de uma paciente, né, de uma pessoa que teve um câncer no intestino, e ela teve que remover um tumor de 3 quilos. Foi um negócio, assim, absurdo. E quando o médico foi fazer a cirurgia, né, e foi remover, ele falou, nossa, eu acho que você carrega uma mágoa muito grande de alguém, né, ou de algo. Você precisa tratar isso. Antes de tratar só o câncer, tem algo emocional muito envolvido nisso. Como que vocês conseguem fazer esse diagnóstico, às vezes, nos pacientes de vocês, de entender que tem algo emocional que vocês conseguem ajudar ou encaminhar para um psicólogo, para um psiquiatra? Vocês conseguem ter essa sensibilidade? Eu tenho uma sensibilidade grande. Eu acho que porque eu sou clínica, às vezes o paciente tá entrando no consultório, eu já consegue perceber, você sente? Eu sinto. E é uma coisa, claro, do nosso tempo, né, de vivência. Eu tenho 35 anos de formada também, dedicação com clínica. Então, tenho que ver mesmo, né, examinar o paciente. E a gente conversa muito, né, com os pacientes. E eu acho que essa parte emocional tem que ser vista em todo ser humano. Porque o ser humano é um todo. É um Você todo, não pode não separar dá o pra emocional separar do físico.
Então, isso acho que a gente consegue ver muito bem. Identificar bem. Identificar bem, sim. Porque a alma realmente carrega muita coisa, né? São muitas informações. E hoje Desde em a dia, infância, né? claro. E hoje tem muita coisa para você fazer, né? É meditação, é yoga, é um monte de coisa, o mindfulness. Nossa, está sendo transformador, transformando a vida das pessoas. E é uma coisa nova, né? Tem crescido Principalmente muito. aqui no Brasil. Outro dia nós fomos num encontro de médicos. Eu comentei com o médico que fiz essa formação de mindfulness. Ele olhou para mim e falou assim: o que é isso? Nunca ouvi falar. Então, é isso que eu ia pedir. Acho que deve ter muita gente que não sabe também o que é mindfulness. Conta pra gente o que é. Atenção plena no momento presente, sem julgamentos, né? Porque o que acontece? As pessoas querem fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Né? É um treinamento muito simples até, coisas do dia a dia, e que as pessoas esqueceram que tem que nem você come com o celular, com o telefone, sabe? É o horário de comer, é o horário de comer. Às vezes a pessoa tá comendo com pressa e nem precisa comer com pressa. Claro. Né? Porque não tá atrasado pra nada, tá lendo. Respira. Mas pra quê? Não sabe nem o que está alimenta. comendo. Acaba de comer, não sabe o que comeu. Aí você está conversando com uma pessoa, prestando atenção na outra, pensando em outra coisa. Olha, espera aí um minutinho. Sabe? Atenção plena no que eu estou fazendo agora, no momento presente. Então, isso aí traz você bem para a realidade. Traz consciência, né? Consciência e coisas da natureza também, porque as pessoas perderam, né? Essa conexão com a natureza. O que a gente tem que cuidar da natureza, porque afinal a gente, né, nós fazemos parte, né? Fazemos é um parte. ecossistema. Ecossistema. Então, assim, é muita coisa que é bem interessante. Um programa de 8 semanas, quando a pessoa vai lá e fala, ai, eu não tenho tempo para nada, mas 8 semanas de repente você vê, já passou. Né? 1h30, uma vez por semana. O que é 1h30? São 2 meses só, gente. Sim, e para você cuidar de você, para você mudar a sua vida, né? É o que a gente estava falando. Isso aí tem sido bem bacana. Bem bacana, uma coisa que eu tô me dedicando bem. É o que a gente estava conversando, né? Ah, eu morreria pelo meu pai, pela minha mãe. Mas você tem que cuidar de você, para você estar bem, para você... Cuidar do outro. Cuidar do outro. Se você não estiver bem, você não vai cuidar do outro. Com então, certeza. Tem que ser você em primeiro lugar. E por isso que eu até perguntei como que vocês realmente lidam com esse momento para vocês, né? E o fato de vocês viajarem aí a cada 3 meses para se desconectarem um pouco e se reconectarem como casal, como família. Importantíssimo. Importantíssimo. Porque a saúde mental, ela é o que rege tudo, né? Se você for ver, se você for analisar. Se você não tá bem mentalmente, nada do que você fizer, mesmo que seja técnico demais, mesmo que seja no automático, não vai ter a mesma intenção, né? Com certeza. E com relação a cuidar da gente, lembrei até uma coisa de avião, né? Quando cai a máscara de oxigênio, ponha primeiro a sua, para depois ajudar o próximo. Porque morto você não consegue ajudar ninguém. Não vai ajudar ninguém. Exatamente. Não é, gente? Não tem essa, não. Tem alguma novidade, tem alguma tecnologia nova também voltada para essa área cardiovascular, doutora? Sim, tem muita coisa nova, né? E na clínica nós fazemos os procedimentos mais simples, né? Eletrocardiograma, teste ergométrico, Holter, mapa. E aí, claro, se precisa de alguma coisa... A mais, a gente encaminha para os centros, tem Jundiaí, Campinas, São Paulo. Eu acho que a gente está numa região privilegiada, né? Porque Itatiba não tem, né? Que nem uma angiotomografia das artérias, cintilografia, um cateterismo. Exames mais específicos, né? Específicos, exatamente. Mas aí, claro que temos os conhecimentos e a gente encaminha os pacientes. Tem uma coisa que eu já comentei aqui, eu não lembro em que episódio, mas eu aprendi a fazer procedimentos de socorro, né? Primeiros socorros. Quando eu trabalhei numa multinacional. Foi meu primeiro emprego, né? Meu primeiro trabalho de estagiária. E aí teve uma turma lá que foi selecionada, eu estava no meio, e eu acabei aprendendo a fazer massagem cardíaca, respiração boca a boca, enfim, algumas coisas assim, né? E eu achei isso tão interessante, porque você acredita que depois desse mini curso, né, desse pequeno momento que eu tive ali, isso me ajudou a ter um outro olhar para as pessoas. Às vezes, quando eu estava no ponto de ônibus, eu via uma pessoa tossindo, via uma pessoa pondo a mão no peito, alguma coisa, já ficava assim de olho. Claro. Pra gente ter um mínimo de cuidado. E eu sempre pensei o seguinte, eu não sei se faz sentido.
Mas eu acho que os alunos de um terceiro ano do ensino médio, por exemplo, já estariam preparados para receber essa... Claro, Sim, orientação. muitos Essa orientação na países, escola. muitos países fazem Porque isso. às vezes Muitos você países. poderia salvar a vida de alguém Coisa na rua simples. com uma coisa tão simples. Desengasgar alguém, por exemplo, Exatamente, né? Que é uma é. técnica que não é difícil, mas você precisa manter a calma para conseguir ajudar outra pessoa. Tudo você precisa manter a calma. pra ajudar A o outro. massagem cardíaca, Sim. eu ouvi dizer, não sei se faz sentido, que a respiração boca a boca já não é mais algo tão necessário assim. Não sei se faz sentido ou não. Oi? Não é mais feito? E pelo risco de contaminação É, também. então, tá vendo? é. Então, algumas coisas mudaram dentro desses procedimentos. Quando eu aprendi, eu aprendi a fazer. Mas eu acho isso tão interessante. Eu acho que os adolescentes nessa idade, que já estão de 17, 18 para 19 anos, Sim. já têm capacidade de Claro. identificar e de ajudar na sociedade. Porque quantas vidas não seriam salvas em pequenos procedimentos no meio do... Assim, na rua, no shopping. Claro. Não é? Então, você não faz a respiração, mas você tem que manter as vias aéreas pérvias abertas, né? Sim. Então, isso é o primeiro procedimento que você faz. E, às vezes, você vê um acidente, alguma coisa, você tem que saber como você ajudar. Como Eu acho você que seria pode fazer. muito interessante, é. Então, Eu tem trabalhei- países que já têm isso, Sim. né, doutor? Muitos, Sim, muitos. eu trabalhei muito em UTI também. E tenho formação em ACLS, né? Que seria essa parte de urgência. Então, eu acho que isso aí, às vezes, são coisas básicas e as pessoas podem fazer e ajudar. Então, teve um caso também que eu vi de um rapaz que estava almoçando e ele engasgou. E ele não conseguia falar que ele estava passando mal. Foi uma visão, assim, de uma outra pessoa que estava de longe, que era enfermeiro, que conseguiu ajudar. Mas nem sempre a gente tem médicos e Claro. enfermeiros da área da saúde perto da gente, né? Por isso que eu acho que seria tão interessante se a gente tivesse esse cuidado nas escolas mesmo, As escolas, né? importantíssimo. Exatamente. Isso poderia ajudar tanto. Tantas vidas poderiam ter sido salvas já, E né? às vezes a pessoa não atrapalha também, porque às vezes a pessoa não sabe fazer e acaba atrapalhando. E fica desesperado, é pior ainda, né? Exatamente. O emocional tem que estar É. muito controlado nessa hora. Tem que ser mais racional, né? Nesses aspectos. Enfim, qual é a visão de futuro de vocês? Quais são os projetos aí para os próximos anos? O que vocês almejam em relação à tecnologia? Tem alguma coisa que vocês já estão pensando em trazer aí para a clínica? Novas especialidades, novos equipamentos? Sempre tem novidade. A gente sempre visa o futuro. Então, acho que tudo que chegue, que a gente acompanha, vê a eficácia, tudo. Nos congressos? Em tudo, a clínica é muito, muito aberta a isso. A nova tecnologia, novos profissionais. É a evolução, Então, nós né? estamos sempre Antenados, né? Antenados, é. muito ligada a isso. E a gente está lá o dia inteiro, é nossa vida, é nossa casa. Eu acho que nós passamos mais tempo Com lá do que na certeza. nossa casa, né? Eu imagino. Nossa vida é lá. Estamos sempre juntos, almoçamos juntos, mesmo meus filhos. E então, assim, a gente vê uma continuação da nossa casa lá. E hoje, nem só congresso, a gente fica antenado o dia inteiro, porque a informação está muito fácil. Tá. Então, com a internet, nós temos a informação. Então, a gente vai acompanhando as coisas antes mesmo. Às vezes, o congresso eu falo que é um evento até meio social, para rever amigos, tudo. Mas a tecnologia, tudo, a gente acaba estando esperto o dia inteiro, porque todo dia tem. A Isa falou uma frase, que ela falou há algum tempo para mim, Eu falei até na entrevista. que eu não consigo esquecer. Que Qual? A gente Vou deita... deixar fazer, porque é dela essa frase. Nós deitamos, minha não, do Dr. Zerbini, que eu ouvi ele falar e me marcou. Imagine, eu acho que eu fazia faculdade na época, ou no começo da residência. Nós deitamos atualizados e acordamos desatualizados. Nossa, é verdade. É forte. Todos É os forte. dias, né? Foi uma palestra com o Dr. Zerbini que eu vi. Eu acho que eu não sei se eu estava na faculdade ou se eu estava no início da residência, num congresso. E isso realmente me marcou e me trouxe para o resto da vida. E por isso que sempre eu acho que a gente também tem que procurar se atualizar. Isso é verdade, né? Porque enquanto nós estamos aqui É, fazendo esse claro. podcast, tem uma equipe Sim, estudando do outro lado do mundo. novos medicamentos lá no Japão, Sim. estudando novas tecnologias nos Estados Unidos, em lugares que a gente nem imagina, né? Exatamente. Enfim. E a medicina aqui no Brasil, assim, vocês são brasileiros, como que vocês encaram a medicina num contexto geral, se comparada ao exterior? Eu acredito, assim, pela minha visão,
né, como paciente e até leiga no assunto, dá um grande orgulho, né, de ver a nossa equipe médica. Eu tiro o chapéu. Qualquer coisa eu acho que eu trato aqui. Eu gosto do tratamento, Nossa dos indústria médicos, farmacêutica, tudo, enfim. tudo. Eu acho que temos tudo, né? Eu acompanho até hospitais fora do Brasil, nos Estados Unidos, bastante tudo. Qualquer coisa fora eu viria tratar aqui. O que eu acho pouco, às vezes, é o acesso às pessoas a esse sistema. São Paulo, para mim, acho que tem a melhor medicina do mundo. Que a cidade coisa, né? de São Paulo. São Paulo, capital. Às vezes o problema é acesso. Mas em São Paulo nós temos tudo. As mesmas drogas que estão nos Estados Unidos, que tem na Inglaterra, temos aqui no mesmo dia. Hoje em dia é muito rápido para chegar às coisas. É que tem algumas medicações que elas realmente são muito caras, obviamente para algumas doenças que são mais específicas, algumas complicações, enfim. Mas eu acho assim, o Sistema Único de Saúde, o SUS, eu considero o melhor de todos. Pena que não tem o investimento necessário da parte governamental mesmo, porque se funcionasse, se tivesse todo o investimento, eu acho que seria fantástico, porque a gente olha muito lá fora, a gente sabe nos Estados Unidos que a medicina pública é complicada. A medicina pública lá é um negócio que não funciona, né? E aí, infelizmente, também no Brasil, eu acho que o recurso dedicado ao SUS nem todo chega ao exato. SUS. É por isso que eu tô falando, isso né? que eu acho muito triste. Pois é, porque eu acho que poderia ser feito muito mais com o recurso. A gente sabe que a gente mora num país, né, onde os tributos e os impostos que eles recolhem, né, que tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, são altíssimos, né? A gente tem uma carga tributária aqui no Brasil imensa. Isso em qualquer segmento, seja empreendedor, vocês são empreendedores, vocês sabem disso, né? Como é difícil empreender aqui no Brasil, né? Não é algo incentivado, inclusive. Mas se o governo tivesse essa consciência, né, eu acho que o sistema funciona, mas ele funcionaria mais se as verbas fossem realmente direcionadas para isso, né? Eu acho que seria muito mais aproveitado, bem utilizado. Porque muitas vezes a pessoa que está lá nem sabe, não está preparada para utilizar aquilo. Hospitais sem administradores hospitalares. Sim, sabe? A parte administrativa é fundamental, o recurso de não tudo. sabe como ser bem utilizado. Teria como aproveitar muito melhor o recurso. Por exemplo, meu pai ele teve que passar por uma cirurgia simples de hérnia. Nós somos de Campinas, né? E ele passou pelo hospital e ele... assim, o processo é muito em cima da hora mesmo que liga, porque é uma cirurgia eletiva, né? Não é uma cirurgia emergencial. Então, ligavam para ele, eu me recordo muito bem. Ligava e falava assim, olha, senhor Flávio, amanhã já tem vaga disponível, o senhor pode ficar de jejum de tal hora, tal hora. Aí a gente ia, chegava lá, não tinha, a equipe não podia atender, não podia fazer cirurgia. Aí teve um dia, isso aconteceu 3 vezes. O que eu fiquei mais em choque é que faltou gaze. Eles tiveram a coragem de falar pra mim que não tinha gaze no hospital. Falei, gente... Que despreparo, né? Falei, como que pode? E assim, eu tô falando de um Mário Gatti, né? Tô falando do maior hospital da cidade de Campinas. E eu não estou falando de uma cidade qualquer também. E é uma programação metrópole. Que fica... A sala ficou desocupada porque estava programada para uma coisa. Exatamente. Então, a organização é um negócio que, né? É imprescindível, essa organização. E é isso triste. Acho que no Brasil peca muito por isso. Eu acho que se essas coisas pudessem ser organizadas... todo mundo seria beneficiado, porque é um sistema que funciona. No papel funciona, né? Assim, isso a teoria. Eu vejo bem, porque eu, como diretor técnico da clínica, não pode faltar nada num procedimento. Insumos básicos, né? Como que falta gás no hospital? Nada. Não pode. Nesse dia eu fiquei em choque. Eu, como jornalista, fiquei revoltada. Na época eu trabalhava como repórter na Band. Falei, eu vou vir aqui com a equipe, porque não é possível. Porque eu vejo tudo que vai ter no dia seguinte, que é a minha parte, que é a técnica, para não pode faltar nada. E na época da pandemia, a gente sofreu um pouquinho, né? Com, às vezes, atrasar o estoque. Então, a gente já pedia com uma certa antecedência, mas hoje tudo rápido chega. A gente não trabalha com estoque grande. Claro. Porque estoque hoje em dia é complicado, o material tem validade. Claro. Sim, a Anvisa pega firme nisso, né? Com certeza. Nós tem que pegar. Tem que pegar. Mas, assim, pelo menos para a semana, não pode faltar nada. Eu tô vendo, vai ter uma cirurgia amanhã, eu sei tudo que tem.
Isso eu fico muito em cima. Eu acho que precisa de um trabalho assim, mais coletivo em relação a isso, assim como um trabalho de conscientização também da população no quesito doação de sangue, né? Que é uma coisa que em outros países é algo tão natural, as pessoas doam sangue de uma maneira tão espontânea, claro. né? Principalmente nas épocas festivas, a gente vê o tanto que os hospitais e os centros, né, de bolsa de sangue, como eles sofrem e ficam fazendo campanhas e implorando para as pessoas doarem, porque é uma dificuldade muito grande, né? Então é uma questão Mas cada dia também, a tecnologia, a gente tenta transfundir muito menos os pacientes, porque é considerado uma transfusão de órgão, como qualquer outro. Sim. Então o sangue, hoje em dia, a gente cada dia tenta transfundir menos. Diminuir Por isso que a necessidade. a cirurgia robótica. Eu nunca transfundi um paciente. Que bênção, Entendeu? doutor. Então isso é uma bênção. E tem religiões que nem aceitam. Tem também essa, Então, verdade. eu acho que cada dia, o que a gente tem... Lógico, em acidente, em trauma, não temos o que fazer. Mas as cirurgias, assim, você tem que estar muito preparado para ter menos perda esse paciente. Entendi. Ele não pode ter perda sanguínea para você não precisar transfundir. A tecnologia ela vai auxiliando muito em relação a isso, e melhora, né? Mas que bom, que bate-papo gostoso, né? Obrigada. Tô adorando conversar aqui com vocês. Tem alguma consideração final da clínica que vocês gostariam de deixar para quem está nos acompanhando? Enquanto a gente estava aqui conversando, estamos aqui conversando, inclusive, tá aparecendo aqui os contatos de vocês, redes sociais, o site, enfim, os contatos do WhatsApp, tudo isso. Tem alguma consideração que vocês gostariam de deixar, que a gente não abordou, que vocês gostariam de abordar? Eu acho que a gente só tem que agradecer a confiança, né? Principalmente dos pacientes que confiam a sua vida a nós, né? E a nossa clínica. Eu acho que isso é fundamental, mas Nossos é fruto... funcionários também, que, claro, são todos ótimos, há muitos anos estão com a gente. Então, acho que a gente Família só tem que agradecer. Sempre perdeu a gente pelas ausências. Alguns eventos, né? Muitas ausências. Mas eu acho que isso é muito fruto de vocês, né? E nós não vamos mudar. É fruto do trabalho de vocês, do amor que vocês têm pela medicina, que, né, abraçaram vocês aí desde a infância, praticamente, E né? nós dois participamos da mesma opinião, nesse sentido, né? Então, isso é muito bom. E tem uma dúvida, já aconteceu algum caso de vocês estarem, assim, viajando, passeando, descansando no momento de lazer e precisarem ajudar em alguma intercorrência? Nossa Senhora, já aconteceu. Temos uma médica aqui, temos um médico aqui. Eu nem sei. Hoje tem muito médico, né? Mas antigamente, nossa, anunciava que precisava de um médico no avião, às vezes tinha só nós dois. Sério? Nossa, mas já pegamos assim. Inclusive com decisão de desce ou não o avião. Ô, louco! De entrar na cabine com o comandante, ele falava, o que vocês acham? Desço ou não? O avião está na mão de vocês, desce ou não? Meu Deus, que responsabilidade! Dessa vez foi uma grande responsabilidade, voltando de Roma. Meu Deus! E graças a Deus ela chegou bem, foi bem. Trouxemos. Foi bem, né? Foi Trabalhamos tenso, o voo inteiro, foi tenso, mas a gente... Vocês conseguiram? A gente conseguiu e, claro, se não tivesse como, a gente falaria. Lógico, a gente né? Mas a gente teve segurança em falar, não, pode, chega no Brasil. Porque a gente estava sobre Dakar, né? Sobre a África, né? Sobre a África. E ele falou, desço aqui ou tenho 4 horas até chegar em Recife? Nossa, 4 horas? Ela tinha compensado. Eu falei, vai embora. Eu falei, quantas pessoas estavam naquele avião que iam perder voo, conexão? E a gente compensando a paciente. Não, mas nós tivemos muita segurança porque ela estava bem. Ah, sim. Nossa, mas que responsabilidade, né? Meu pai amado, vocês foram piloto por um dia sem precisar pilotar o avião, né? E a gente sempre fez isso assim, de coração, né? Quando precisa, eu sempre me prontifico, ele também. Que hoje tem bastante médico, né? E os Mas novos, sempre mais a Isa, nesses casos, porque ela que é clínica. Então, para compensar esse tipo de intercorrência, ela que é muito mais hábil do que isso. Tem mais habilidade. Lógico, num caso de um sangramento de uma cirurgia, já me viro. Já há pouco tempo, inclusive eu vi um acidente na porta de um condomínio que eu ia jantar na casa de um amigo meu e ele rompeu uma artéria na perna. E eu não tinha nada que fazer lá. Fui com a mão mesmo, segurei a artéria até chegar o resgate, senão ele morreria
rapidamente. Faz pouco tempo isso. Meu Deus, gente. Vai ter que ter literalmente o sangue frio, né? Meu pai amado. Não, e outra, a gente faz realmente, sabe o que está fazendo, tem propriedade para o que Sim, está claro. fazendo. E assim, a gente não tem muito medo, né? Ai, vai se contaminar, vai isso, vai aquilo. Não, vai acho que nem pode ter, né? Não. Pela área que Eu não vocês tinha nada atuam. naquele minuto. não. Até conseguir um torniquete, alguma coisa, um cinto que fosse. Engraçado, né? Eu acho que nessas horas, é claro que o centro cirúrgico ele tem todos os aparatos necessários, toda a higiene necessária e tudo mais, tudo esterilizado, né? Mas numa situação como essa, Não tem o que você tem que ir fazer. eliminando, né? Mais para salvar a vida do é mais paciente. importante. A vida é mais Claro, a importante. vida A é- contaminação depois a gente resolve com antibiótico se É necessário, óbvio, com medicação, mas não tem jeito, né? Então, e o paciente ficou bem, graças a Deus. Depois a gente fica sabendo, né? Porque a cidade é tão Esse é o mais pequena. importante. Que bom. Que bom que deu tudo certo. Queridos, prazerzaço conversar com vocês. Prazer é nosso. Prazer é nosso. Muito Foi bom conhecer a história de vocês como casal, como médicos. Parabéns pela Muito escolha da obrigada. profissão. Parabéns por vocês construírem esse legado. Já tem os Obrigado. filhos aí trabalhando com vocês também. Claro. Agora, o momento é de vocês para deixar um recado aí, a começar pelo Dr. Éder. Eu acho que agora é o seu momento de você deixar um recado para a família, para os colaboradores e para quem decide, né? Se quem tá nessa dúvida, faço medicina, não faço medicina? Deixa um recado aí também, doutor. Eu só agradeço a todos os meus professores, minha família, tudo. E é um recado a quem quer fazer medicina, tem que gostar muito. Não faça medicina por fazer, porque tem que se dedicar, são horas e horas que a gente tem que ficar em cima. Então, hoje nós temos muita faculdade de medicina, mas quem quiser fazer tem que estudar e tem que se dedicar bastante. Porque senão, como eu falei lá no começo, vai ser muito difícil, a medicina é muito árdua para quem não se dedica. Mas também, por outro lado, eu acho uma área maravilhosa, porque você, fazendo medicina, você pode abrir um leque. Você pode trabalhar em escritório, com auditoria, você pode trabalhar como cirurgião, como consultório. É uma profissão que abre muito para você. Então, eu não me arrependo nem um dia de ter feito medicina. Se fosse hoje, faria de novo, novamente. E tem que investir também na tecnologia. Eu acho que todo mundo, se não for atrás da alta tecnologia, você tem que oferecer para o seu paciente o que há de melhor. Tem que oferecer o que você faria para você. Então, acho que esse é o meu recado. Com certeza. Fantástico. Eu vi aqui também, doutor, que você foi o pioneiro nos procedimentos com a como que é? Em todas essas coisas. Todas. O laser, fui um dos pioneiros em tudo nisso, porque sempre foi vendo à frente. Que coisa, né? Essa visão, né, de futuro, eu acho que é o que traz o significado, assim, muito grande, né? De confiança, de procedimentos rápidos e tudo mais. Hoje, a ureteroscopia laser é comum. É um procedimento que é feito em qualquer lugar. Mas todos os outros, sempre eu comecei a ter visão. Um dia eu vi um uretero a laser lá, eu falei, isso aqui vai funcionar. Que Nós fomos legal. atrás e compramos. Agora, depois, as coisas assim, que eu acredito que vai funcionar, geralmente funcionam. Não, todas funcionaram, né? Nós tivemos, Até hoje funcionaram. todas funcionaram. Agora eu vi Que esse bom. Rezum, que é esse tratamento de próstata que eu falei lá atrás. Já investi, a clínica já tem. E funciona muito bem, porque eu já acompanho o estudo há algum tempo. Então, essa parte nova eu sempre gostei muito. Fantástico. E você, doutora? Agora é o seu momento de você deixar o seu recado para os seus pacientes, para o eu pessoal da acho clínica que e da família. Eu sempre agradeço a todos, né, pelo apoio, pelo amor, pelo carinho que eu tenho de todos e que eu tenho por eles também. E eu sou uma pessoa muito acessível, muito carinhosa. E eu acho que, como eu falei, né, eu acho que hoje as pessoas precisam se priorizar e cuidar da mente em primeiro lugar. Porque eu acho que a sua felicidade, sua vida, você acaba melhorando a sua vida, você melhora a do outro também. Né? Então, eu acho que hoje eu estou focando bem nisso também. Maravilhosos. Gente, muito obrigada. Obrigada Casal a você. especial, muito obrigada. obrigada. Adorei conversar com vocês. Nós Vocês são uma também simpatia. adoramos. Muito Obrigado. obrigada. De verdade. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando o caminho de vocês, com Obrigada. muito Amém, a sucesso, todos muita nós. prosperidade, né? Qualquer novidade, qualquer tecnologia nova que vocês queiram compartilhar conosco, Tá ótimo. voltem aqui, vai ser um prazer recebê-los, Sim. tá bom? Muito obrigada. E Deus Prazer vai ser abençoe nosso. cada vez mais, tá A bom? nós, Tá bom, amém. todos nós. Muito obrigada. E você que está nos acompanhando, muitíssimo obrigada
por assistir esse episódio até aqui. Compartilha com as pessoas que você conhece também, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muito. A gente falou sobre saúde, falamos sobre cuidado, falamos também sobre conscientização, né, dessa área da saúde, que é muito importante. Enfim, com esse casal maravilhoso, cardiologista, e o Dr. Éder aqui também, que é urologista. Então, muito obrigada pela sua presença. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para a gente se encontrar depois no próximo episódio, às 8 da noite, tá bom? Então, eu te espero. Até mais. Tchau.